Olá, amados e queridos do Pai, trazendo aqui o nosso estudo Maratona Bíblica, amém? Gente, eu tô com um probleminha no aplicativo só para colocar a oração e não tá indo legal. Tá horrível o aplicativo, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos estar entrando em oração nesse momento. Pai querido, Pai amado, que nós possamos ter um estudo abençoado por Ti, diante das Tuas mãos santas, que o Senhor possa abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Lembrando a vocês que dia 30 a gente teve aí Maratona Bíblica e dia 31 eu não fiz, tá, gente? Eu tive um probleminha, realmente eu tô com um probleminha no aplicativo. Eu uso aquele Yakult e não tá dando certo. Passei para o CapCut, também não tá dando certo. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas Deus tá na frente de tudo, amém? Gente, é o seguinte, o capítulo 30 e 31, a gente trouxe eles dia 30. Hoje eu vou trazer o 32, quando fala referente à visão de Jacó e Manaim. Jacó segue a caminho e anjos de Deus lhe aparecem e reconhece, esse é o acampamento de Deus. E chama aquele lugar de Manaim, 2 exércitos, né? Que é o significado do local. Esse início aqui, ele é chave. Por quê? Porque Jacó ele está prestes a enfrentar o maior medo da sua vida, que é reencontrar Esaú, seu irmão. E aqui, antes do confronto, Deus ele mostra que Jacó não está sozinho em Manaim. É tanto que o significado é 2 exércitos. Então, aqui Manaim, ele é lembrado de que há uma batalha visível e outra invisível, e que o céu ele envia reforços antes do dia da angústia. E Jacó ele envia mensageiros a Esaú, buscando ali a reconciliação, mas a notícia volta. Esaú vem ao seu encontro, que é o 32, versos 3 e 8, tá, gente? Eu tô resumindo o máximo para a gente poder fazer aqui o 33 também. E aqui nós vamos que Jacó ele envia mensageiros, no capítulo 32, versos 3 a 8, tá? Ele envia mensageiros a Esaú. E aqui, gente, é tudo muito repetitivo. Vocês veem que essa parte aqui já era para ter acontecido. Mas Gênesis ele sempre retrata outros capítulos anteriores. Ele sempre retrata isso. Vamos aqui. Dentro do versículo 3 a 8. Aqui aparece o peso da culpa. Quando Jacó ele está ali já esperando o seu irmão. Jacó ele teme, ele divide o seu povo em 2 grupos. Aqui aparece realmente o peso da culpa. E mesmo Jacó prosperando, ele ainda carrega o medo do passado. Eu quero dizer para vocês que a presença dos anjos aqui, ela não anulou a responsabilidade de se posicionar. O medo, ele faz você se sair de uma zona de conforto para outra que você não estava preparado. E aí Deus, ele mostra que a presença dos anjos aqui verdadeiramente trouxe a Jacó para ele continuar firme e não fugir, mas ser transformado. Aqui no 32, versos 9 ao 12, fala a seguinte situação. Jacó, ele ora e ele lembra a Deus da promessa. Tu disseste que me farias bem. Olha isso, gente. Aqui no versículo 32, versos 9 ao 12. E aqui ele lembra a Deus. Disse mais Jacó, Deus, o Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Ou seja, aqui ele está dizendo, ele está cobrando ao Senhor. Dentro dessa oração, não é bem uma cobrança, mas eu retrato como uma cobrança, tá, gente? Ele aqui, dentro dessa oração, revela o quebrantamento de Jacó
Ele não ora como alguém que merece, mas aqui ele fala e lembra a Deus, né? Como alguém que depende dele, que reconhece que ele não é digno de obter a fidelidade de Deus. Mas é o tipo de oração que aqui toca o coração do Senhor, sabe? A humildade, ela é baseada o quê? Na promessa e não na força própria. E outra coisa, tem um decreto aqui. Se a gente perceber, existe um decreto, porque Deus havia feito uma promessa. Então aqui ele está reconhecendo ela e reconhecendo o poder de Deus. E aqui no 32, 13 ao 21, fala que Jacó ele prepara presentes para Esaú e envia ali as comitivas, tentando aplacar a ira do irmão. Vou ler aqui um versículo para vocês, o 32, 22. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Que é o 22. Levantando-se daquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos. Homem bater feio! E passou o val de Jaboque. E tornou fê-lo passar no ribeiro e fez passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. Olha isso aqui, gente. Inclusive, gente, tem até uma música que uma letra de uma música minha que já está nas minhas redes sociais que fala justamente sobre isso. Quando Jacó se levantou. Esse é o ponto decisivo desse capítulo, o ficar só. O ficar só ele é essencial antes da mudança. Deus ele nos leva ao lugar de isolamento, onde não há esposa, não há filhos, não há servos, não há estrangeiro, só ele e Deus, só ele e nós, né? Só ele. E ali houve uma transformação. Aqui no capítulo 32, versos 25 e 26, o homem toca na coxa de Jacó e a desloca, mas Jacó não solta, dizendo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, olha que clamor. Um clamor de quem entendeu que não basta riquezas e bens ou estratégias. Precisa da bênção, precisa da mudança de identidade. E o toque na coxa é o símbolo de que Deus fere a autossuficiência e quebra o orgulho, atinge o lugar da força humana para mostrar que a vitória ela não está na carne, mas ela está na dependência de Deus. Aqui no 32, versos 27 e 28, o homem pergunta: qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. Então diz: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Aqui, a essência desse capítulo é uma mudança de identidade. Jacó significa enganador, trapaceiro. Israel significa o quê? Príncipe com Deus. Aquele que governa com ele, luta. Aqui a luta, ela não foi apenas física, ela foi espiritual. E Deus estava o quê? Arrancando a velha identidade daquele homem que saiu da sua cidade, que havia enganado o seu irmão e tido uma promessa. Aqui Deus estava dando o novo para Jacó. E Jacó pergunta o nome do homem, mas ele não recebe a resposta. Ele, porém, chama aquele lugar de Peniel, a face de Deus. Gênesis 32, 29 e 30. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? A experiência, ela não traz apenas um novo nome. Ela traz uma nova relação. Jacó, ele não viu apenas o anjo, mas ele experimentou a presença do Senhor. E agora aqui é uma forma íntima e transformadora que traz Jacó no 32, 31 e 32, o 32, 30, capítulo 32 de Gênesis, versículo 31 e 32, só para a gente encerrar. Jacó, ele sai mancando, mas com um novo nome. Mancar é o sinal da experiência e também das consequências que ele havia, né? Olha o tanto que esse homem pagou, gente. Pensa o tanto, olha, é tão fácil a pessoa
ela não está no espírito e fazer coisas. O cara enganou o irmão para ter a bênção do pai. E ali dentro havia sim ali um propósito, enfim, havia um propósito, porque Deus sabia da situação. Os dois já lutavam, as duas nações diferentes já lutavam juntas. Esaú casa-se com uma mulher fora daquilo, dos planos de Deus. E a família fica toda completamente revoltada, principalmente a mãe, Rebeca. Então aqui o que isso traz? Traz pra gente o ver de Deus. A marca física, ela simboliza de toda experiência verdadeira que ele teve com Deus, que Deus deixa marcas, tá, gente? Não dá para sair de Peniel igual ao que entrou. Então, a ferida, ela torna a lembrança da dependência. E o novo nome, ele é testemunho da promessa. Então, esse capítulo, eu estou resumindo para vocês aqui, para fazer melhor com vocês, porque senão não tem como a gente continuar. Esse capítulo, ele mostra o momento em que Jacó deixa de ser apenas um fugitivo, abençoado, e se torna Israel, o homem transformado. E ele aprende que não basta só prosperar, é preciso ser transformado no íntimo. Então, o medo do passado levou a orar e se humilhar. E no lugar de solidão, Deus encontrou o quê? Ele encontrou Deus. Aqui foi uma lição clara, muito clara, que antes da gente enfrentar os Esaús da vida, nós precisamos de quê? De um encontro com Deus, que nos mude a nossa identidade, a nossa vida, para que nós não pereçamos, para que nós não viemos forçar as coisas da forma que elas não precisam ser. Gente, Deus, ele sabe de todas as coisas que nós enfrentamos. E Deus, ele não quer que a gente viva de uma forma de qualquer jeito. Ele tem o melhor para nós. Aqui no capítulo 33, versos 1 e 2, Jacó, ele levanta os olhos e vê Esaú se aproximando. O cara enfrentou o anjo, ficou coxo e ainda teve que enfrentar um irmão que queria matar ele depois de anos. Mas aí Deus já preparou tudo, porque ele passou a noite inteira lutando. E aqui eu vejo o seguinte: o encontro de Esaú e Jacó. Ele levantou Jacó seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Imagina isso aqui. Isso aqui é muito sério. As pessoas acham que servir a Deus, você pode servir de qualquer jeito, você pode trazer as coisas da forma que você quer. Não é dessa forma. Deus, ele tem as formas exatas como ele trabalha. Sabe, Deus, a matemática de Deus, ela exemplifica os resultados mais absolutos, mais singelos e mais concretos. Jacó, ele levanta os olhos quando ele vê o irmão se aproximando com esses 400 homens. Ele divide a família em grupos, colocando ali as servas, filhos à frente e Lia os seus filhos depois, e Raquel e José por último. Aqui nós acabamos de perceber como Jacó ainda sente medo. Apesar da promessa e do encontro em Peniel, ele continua se precavendo. Por quê? Porque ele foi colocando ali em ordem a sua família para tentar minimizar os riscos. E isso nos mostra que a fé, ela não elimina a nossa humanidade. Nós sentimos medo. É normal, mas ela nos ensina que atravessar o medo confiando em Deus é a melhor forma que a gente pode enfrentar. Aqui no 33, versos 3, Jacó, ele vai diante de todos e prostra-se 7 vezes diante de Esaú, até chegar perto dele. Olha, essa postura de humildade, ela é muito significativa, porque o homem que antes enganava, agora ele se dobra. Então, o número 7 simboliza aqui a totalidade de entrega completa. Jacó, ele não se apresenta como inimigo e nem como superior, mas como um homem quebrantado. E Esaú, aqui no 33, versos 4, corre ao encontro de Jacó e abraça ele. E abraça e lança ele no seu pescoço
e beija ele e eles começam a chorar. Esse é o clima, né? Esse é o clímax do capítulo. Então, aqui, a reconciliação inesperada nos faz ver que o medo de Jacó era da vingança do irmão. Mas aí Deus já havia trabalhado no coração de Esaú, porque enquanto Jacó estava lutando com o anjo, Deus trabalhava no coração de Esaú. Então o choro, ele mostra a cura, a libertação, a restauração, os vínculos, porque quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele age no coração de quem achamos impossível. Em Gênesis capítulo 33, versos 5 e 7, Esaú, ele pergunta: quem são aquelas pessoas? E Jacó aqui apresenta a sua família como presente de Deus. Cada grupo se aproxima, se inclina diante de Esaú. E Jacó, ele não esconde nada, mas reconhece que tudo que tem veio de Deus. E ele mostra a gratidão, a honra e o quebrantamento. Qualquer barreira de orgulho aqui foi caída por terra. Esaú aqui no 33, versos 8, deixa eu ler para vocês. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Olha que coisa linda, gente. Ele pergunta sobre os parentes de Jacó e insiste que Esaú aceite, pois é graça de Deus ver o rosto do irmão em paz. E Jacó, ele entende que a reconciliação, ela é um presente de Deus. Porque quem não confia apenas em palavras, aqui nos dá um grande exemplo. Sela os encontros com generosidade. Muitas pessoas hoje estão selando encontros através de redes sociais, né? E a gente sabe que o encontro verdadeiro é aquele olho a olho, sabe? Isso nos ensina que a reconciliação, ela envolve sim essa entrega, esse entretenimento, essa gratidão, né? Aqui no 33, versos 12 e 16, Esaú, ele propõe caminhar junto com Jacó. Mas aí Jacó, ele viu que toda a situação estava se saindo da forma que saiu, que 33 versos 12, né? E disse: caminhemos e andemos, eu partirei adiante de ti. E aqui, no 16, nos traz o quê? Esaú, ele propõe caminhar com Jacó, mas Jacó prefere ir mais devagar, por causa das crianças e do gado. E eles se separam em paz. Esaú volta a Seir e Jacó segue em outra direção. Aqui nós vemos a maturidade da reconciliação. Não significa necessariamente andar junto, tá, gente? No mesmo ritmo, eles eram irmãos gêmeos. Às vezes Deus, ele cura os relacionamentos, mas ele estabelece caminhos diferentes. Então o importante aqui não é mais inimizade, e sim a paz. E Jacó, ele se estabelece em Sucote. Sucote, ele constrói casas, cabanas, depois ele chega a Siquém, e aí ele compra um terreno, ergue altar, né, ao Senhor, chamado de Eu Eloi, em Israel, o Deus de Israel. Então aqui no capítulo termina com Jacó edificando um altar, porque ele começa a reconhecer que a sua nova identidade, que é Israel, só é possível porque Deus foi com ele. Então o altar sela. Ele sela não só a reconciliação com Esaú, mas principalmente a reconciliação com Deus. Aqui resumindo, o capítulo 33, que até o versículo 20, ele nos trata aqui muito forte. Amém? Diz que esse capítulo aqui, gente, só para a gente analisar aqui, né? Esse capítulo, ele revela o poder da reconciliação. O homem que saiu fugitivo, saiu enganando, retorna transformado, pronto para se humilhar. O irmão que parecia ser inimigo se torna instrumento de perdão. A restauração, ela é completa.
as lágrimas, os abraços, a paz. Porém, nós aprendemos aqui o quê? Que a reconciliação ela não significa fusão de caminhos. Cada um segue o seu rumo diferente, tá, gente? Então, são feridas abertas, sem feridas abertas. Não existiu aqui mais. Jacó ergue um altar, mostrando que toda vitória e reconciliação precisa ser celebrada diante de Deus. Amém? Gente, até aqui. Eu não vou estender muito. Eu tô com um probleminha nos aplicativos. Essas atitudes aqui de todos nos ensinam o reconhecimento da gratidão por tudo que Deus havia feito por Jacó, como protegê-lo da morte e como Deus fez aqui, gente, foi lindo demais o encontro desses dois irmãos. Por isso que eu falo para vocês, essa história ela é muito mais bonita do que a história de Isaac com Rebeca. As pessoas gravam tanto Isaac com Rebeca, mas essa história de Jacó e Lia, Raquel, enfim, traz a história real de uma família atual. É o que uma família passa. O que uma família tem passado? A falta de perdão, a falta dos pais, o questionamento, a questão aqui da mãe. A mãe sempre está à frente de um filho do outro. Existem essas situações, tem que acabar isso, gente. Tá? Então, Deus aqui, ele trata de dentro para fora. Jacó. E esse encontro precisava sim acontecer. Amém? Amanhã eu vou tentar trazer o 34, tá, gente? Eu vou tentar estender bastante. Vai vir muitos vídeos assim de uma vez. Vai ter dias que vai ter 4, 5 vídeos. E vai ter dia que não vai ter. Porque eu não posso controlar aqui o aplicativo, né? Eu tenho que ter paciência. Mas é isso que acontece. Olha, um abraço bem grande para vocês. Deus abençoe a cada um com toda sorte de bênção. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.